nessa comunhão que o Senhor agora nos deixa, vamos estar permitindo ao Senhor que fale aos nossos corações, permitindo ao Senhor que fale um pouquinho mais conosco, né? Ao momento de orarmos, de falar os louvores, de agradecermos, de pedirmos, a palavra dele é essencial em nossas vidas. E ele é fonte de água viva para aquele que acredita. A palavra do Senhor para nossos corações nessa manhã se encontra em João. Confesso que às vezes a gente ora, fala com o Senhor, né, procura ver, aí você fala, mas Senhor, e o Senhor não tirava do meu coração. Eu falei, tá bom, Senhor, em poucas palavras irei eu falar sobre isso e que o Senhor fale apenas o que o Senhor realmente quer, que me use grandemente nesta manhã para transmitir a tua palavra. É em João, no capítulo 20, do verso 1 inicial até o verso do 1 ao 10, mais ou menos isso. João, capítulo 20. Glória a Deus por isso. Todos acharam? Aqueles que puderem se colocar de pé para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor em respeito mesmo, né, a essa que quando nós lemos já não somos nós, e sim a voz do Espírito Santo. Antes da leitura, eu farei uma pequena oração. Meu Pai querido, eterno Deus, eis aqui, Senhor, a minha vida. Tu sabes, tu conheces o mais profundo do meu coração nesta manhã. Até aqui eu cheguei porque o Senhor assim o permitiu. Pai, de agora em diante, a gente pede ao Pai que o Senhor venha com o seu Espírito Santo a guiar e a blindar a minha voz, a minha mente e o meu coração. Que o Senhor venha falar, Senhor, com a tua igreja, com os teus filhos, que agora anseiam pela tua voz. Pai, eu peço permissão ao Senhor para fazer a leitura da tua palavra e do teu livro sagrado. E ao lermos esse texto, o Senhor já opere, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, o coração de cada um que aqui está presente e daqueles que estão nos ouvindo pela internet. E o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Então, João, no capítulo 20, ele fala assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Até aqui, irmãos, por enquanto. Amém? Amém. Peço a você que possa, deixa a sua Bíblia um pouquinho aberta para a gente só depois, né, lermos algum trecho se houver necessidade. E é importante que você acompanhe a palavra de Deus. Vocês podem os assentar, né? E é importante que você fique com a sua palavra, com a sua Bíblia aberta, onde você está, ou aquele que está acompanhando. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus, né? Então você tem que ler, acompanhar e deixar desde então, a partir do início de uma leitura, que o Senhor já venha falar ao seu coração.
E se você está com o coração aberto, realmente de prontidão, você irá entender e irá ouvir a voz de Deus nesta manhã. É um texto bastante conhecido, um texto como fala, né, da ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena, como nós sabemos, foi uma das mulheres que Jesus demonstrou para ela o verdadeiro amor que se dá a uma outra pessoa. Maria Madalena era uma mulher, né, que saía com outros homens, não sabia o que era o verdadeiro amor, se entregava às pessoas erradas, achando que estava fazendo a coisa certa, até que um dia ela realmente encontra o verdadeiro amor chamado Jesus Cristo, que ali libertou a vida dela dos 7 demônios e ela passou desde então a nunca mais deixar Jesus. Por onde ele ia em sua terra, andando e caminhando e ministrando, ali ela estava junto com ele. E aqui conta já no início que na madrugada ela vai até o sepulcro, era costume estar ali para poder fazer ali, né, eu não sei como eles usavam essa palavra, não sei se era cuidar ou embalsamar, né, o corpo de Jesus, e na madrugada assim ela fez, como das outras vezes, porque aqui já era o 3º dia. E a palavra diz também que ela não estava sozinha, porque quando a gente começa a ler o versículo, ela fala que ambas, né, foram até o sepulcro, né, para ver e fazer essa parte de embalsar ou colocar o óleo. Eu não sei qual é a cultura exata, os irmãos me perdoem, né, exatamente como era feito naquele momento. Mas o que eu entendo, o que eu vejo que está claro na palavra, é que ela foi até lá e a palavra nos diz que a pedra tinha sido removida e que o corpo de Jesus já não estava mais lá. Ela nem chegou a entrar, ela viu e automaticamente ela e as outras pessoas que estavam com ela voltaram, como diz a palavra, para avisar os discípulos o que havia ocorrido. E assim, nada mais, nada menos, a palavra diz então que Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo que fala quem Jesus amava, era João. E veja que a palavra, os dois saem junto, porém João sai na frente, Pedro vai atrás. Mas ambos Maria não entrou e muito menos João entrou. Por que parou na porta? A pergunta do Espírito Santo nessa manhã para nós é: por que você parou? Por que você não entra? Por que você parou e começou algo que você já tinha iniciado? Por que não ora mais? Por que desistiu daquele sonho? Por que não insiste mais em falar com Deus daquilo que você quer? Por acaso a gente serve um Deus que para? Por acaso a gente serve um Deus que dorme? Porque enquanto dormimos, o nosso corpo que tem que descansar, a obra do Senhor, os seus anjos e as suas coisas que o Senhor sempre vem cuidando daquilo que nós não vemos, continuam em todos os momentos. O corpo descansa físico, mas a parte espiritual do Senhor vem cuidando pela sua vida. A palavra fala que o Senhor zela pelo nosso sono, não fala? Deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. E aí fica uma pergunta, já para nossos corações. Por que você parou? Por que você dá para outra pessoa fazer aquilo que é para você fazer? Quantas pessoas, né, quantos casais, às vezes ora pelo esposo ou pela esposa e estão desistindo ou parando, achando que não tem mais solução. Ou quantas mães têm seus filhos e deixa que a madrinha ou outras pessoas cuidem, achando que aquilo não é mais para ela. Quantos filhos estão parados na droga e você está orando e está desistindo porque acha que não vai mais ter jeito. Esse menino não tem mais jeito. Esse emprego não é mais para mim. Não dá mais, não aguento mais. Não vou mais ir, não vou mais orar pelo emprego, não vou mais orar pelo patrão, não vou mais estar presente naquele lugar. Eu não vou nem mais para aquela igreja, porque naquela igreja não dá mais para mim. Ou às vezes vem e estaciona a sua vida. Por uma questão no qual Jesus está falando, por que você parou?
Conforme você vai lendo ainda esse texto, você vai entender a pergunta do Espírito Santo para você nessa manhã. Entrou então, quem entrou primeiro? Pedro? João parou? Maria estava atrás. E Maria, quando olhou para ver se as outras tinham vindo, Maria estava sozinha. Por que você confia nos outros e não confia em você mesma? Por que você confia no que o homem pode fazer, que é uma pessoa igual a você, sabendo que quem pode fazer algo por você é somente Jesus Cristo e mais ninguém? Por que está confiando em pessoas de carne igual a você? Se você tem um Deus acima, que pode muito mais. Quando ela se depara, cadê elas? Não tem mais ninguém. Ela se vê sozinha. Quando ela olha para frente, lá está João parado, não entrou no sepulcro, não foi para dentro, mas logo em seguida entra Pedro. E Pedro, daquele jeitinho que ele tem, pá, entrou para ver se realmente era verdade. E a palavra fala que ali estava assim os lençóis, um na cabeceira e outro enrolado, né, da cabeça estava enrolado em outro lugar. Logo em seguida, então, já que Pedro entrou, imagino eu, João falou, opa, eu também vou entrar. E entrou para ver. E quando ele entra no sepulcro, ele também vê o que Pedro vê, os lençóis ali soltos e nenhum corpo presente. E logo em seguida, a palavra diz também que eles retornaram para contar para os demais o que havia acontecido, porque a palavra diz que eles creram naquilo, que Jesus havia ressuscitado, então, por isso ele não estava ali. E aí eles foram para contar para os demais. Pedi que vocês deixassem a Bíblia aberta, porque eu vou completar esse capítulo até os 18, amém? Em seguida, fala assim no verso 11 do capítulo 20. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro nos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. E disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Cuidando que era ela, cuidando que era um hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, diz-me onde o pusera, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu suba para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. A palavra completando a voz do Espírito Santo quer dizer assim: Maria não entrou, ficou do lado de fora. E ali ela começou a chorar, desesperada, porque o mestre dela não estava mais ali, ou achando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E para ela, tudo que ela tinha, eu acho que de mais precioso, era Jesus Cristo. O que ela mais tinha, o que ela mais dava de valor, ela sentiu-se ali no momento de desespero, porque ela não tinha mais. Talvez o seu coração esteja entristecido ou igual esse sepulcro vazio. Talvez dentro da sua alma existe um oco tão grande que você não consegue preencher mais, que você não sabe por onde preencher mais. E vive chorando na porta. Por que não entra de Jesus? Veja que a palavra foi mostrada para nós que Pedro entrou. Pedro viu os anjos? João entrou. João viu os anjos? Maria Madalena falou com Jesus e nem sabia que era Jesus. Quando a palavra fala hortelo, né, horteleiro, que na verdade quer dizer como se fosse um jardineiro, uma pessoa que cuida de horta, o Senhor não permitiu que ela conhecesse quem era Jesus naquele momento.
Ela viu uma pessoa do lado de fora, achou que era uma pessoa comum, tanto que ela tomou um cuidado para falar: ô Senhor, se o Senhor colocou, pegou o corpo, me fala onde está, porque eu vou lá buscar. Tomou todo um cuidado, um singelo de falar, achando que era uma outra pessoa. Não que ela não teria o cuidado de falar com Jesus, mas ela não tinha percebido quem era. E muito menos ainda ter entendido o que estava acontecendo. Se você passar pela porta, se você reativar aquilo que você estacionou na sua vida, você verá não só o anjo na sua vida, mas você terá aquilo que você precisa. Maria foi privilegiada. Maria, aos olhos do humano, era uma das mulheres que não teria direito a nada. Era aquelas que era apontada o tempo todo pelo seu defeito, pelo seu pecado. E Jesus apareceu a primeira vez para ela. Ela é uma mulher privilegiada entre todas nós. Ao passo que ela teve de estar chorando, mas ela entrou e viu os anjos, e quando ela falou com Jesus, Jesus, entendendo o coração dela, se revelou a ela. E Jesus se revelou a ela muito especial. Quando ele fala mulher, ela fala com ele como se nada tivesse acontecendo, como se ele fosse um jardineiro. Mas quando ele fala Maria, logo ela reconheceu a voz de Jesus. E nessa manhã, Jesus te chama pelo nome. É pelo nome que ele te chama. É pelo carinho que ele tem pela tua alma. Você acha que a palavra, por ser uma questão de sepulcro, a história inteira fala de um velório mesmo, de um sepultamento, de um lugar de dor. Em algum momento Jesus deixou de estar dali? Não. Jesus estava o tempo todo ali, ela só não tinha percebido que era ele. Jesus está com você, é nesse momento que você mais precisa dele. E ele te chama pelo nome nessa manhã. Mas ele precisa falar para você entrar. Ficar parado na porta não vai resolver nada. Ficar estacionada sem dar o primeiro passo, ele também não faz nada. Porque ele não arromba corações, ele não atropela as nossas vidas. Louvado seja Deus nesta manhã, que nos traz essa palavra para preencher aquele vazio que você está sentindo, para preencher com alegria aquilo que está faltando no seu coração. É mantimento? É porta de emprego? Eu não sei o que é. Mas seja qual for essa lacuna que está na sua vida, Jesus hoje nessa manhã não mandou só um anjo, mas mandou 2 pela palavra, para que você compreenda e saiba que ele nunca e jamais irá te deixar sozinha. Receba do Senhor nesta manhã essa palavra. Preencha o seu coração. Tenha a atitude como Maria teve, mas também a sensibilidade de ouvir Jesus chamar o seu nome. Porque Pedro entrou, João entrou, mas não viram quem era Jesus. Não perceberam o que tinha acontecido naquele momento. E hoje o Senhor nos mandou essa revelação preciosa de nós termos uma outra visão desta palavra. De saber que o Senhor, ele não faz exceção de ninguém, porque Maria Madalena era julgada por todos pelas suas ações. Mas um dia ela se entregou a Jesus e Jesus lavou ela com o seu sangue. Purificou a sua alma. E jamais ela deixou Jesus sozinho mais. Jamais ela deixou de seguir esse Jesus Cristo. E assim, o Senhor nos deixa nesta manhã. Você vai ficar parado na porta? Ou você vai entrar? Eu estou prontinho e preparado para chamar o seu nome. Pode entrar. Pode entrar. O restante, deixa comigo. Não se preocupe. Se você confiar em mim,
verdadeiramente, grandes coisas você vai ver ainda na terra. Porque a gente esquece que Deus, Ele faz. Ele faz milagre. Só que a gente não vê porque nós não acreditamos. A nossa fé é pouca. Uma vez, acho que foi ontem, eu mandei uma mensaginha para o meu pai, né, falando assim, quem planta fé, colhe milagres. E meu pai, ele é muito engraçado, assim, às vezes ele brinca com umas coisas, né, o jeito dele falar, eu entendo perfeitamente o jeito que ele expressa comigo, e ele falou assim para mim que fé não se planta, fé a gente tem. Quase que eu falei para ele, mas pai, eu queria plantar um pezinho, né? Vou pegar um vasinho e planto um pouquinho de fé ali, e na hora que eu precisar eu colho um pouquinho, faço um chá, né? Faço alguma coisinha assim, como um pouquinho, né? Mas acabei não respondendo tudo para ele, mas eu achei interessante a resposta dele. E ele sempre me responde de uma forma ou de outra, assim, e eu achei interessante. Ele falou, filha, fé por acaso se planta? Não é uma planta? Fé a gente tem no coração. Eu falei, eita, pai, é isso mesmo. Mas eu entendi o que ele falou e eu sei que ele entendeu também o que eu quis colocar. Mas é isso. Você quer um pé de fé? É isso, é? Você quer comprar agora a sementinha de fé? Eu não vou falar onde tem, só Jesus que tem. Ou você acredita, ou você acredita. E se você acreditar do tamanho de um grão de mostarda, nossa, eu não tenho nem noção o que o Senhor poderia fazer. E eu louvo a Deus por Ele preencher o vazio que estava em meu coração. Eu louvo a Deus por Ele ter preenchido o meu coração com aquilo que eu precisava nesta manhã. Eu louvo a Deus por eu ter passado uma semana um pouco difícil e mesmo assim ter chegado até aqui. Eu louvo a Deus porque nós estamos juntas, louvando e engrandecendo a Deus por tudo que Ele já fez, ao testemunho da irmã Fran, entre muitos outros testemunhos que o Senhor vem nos dando, e isso serve para nós como uma raiz para a nossa fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai entender que Deus é na sua vida. E faça a prova dele, viu? Faça a prova de Deus. Faça a prova dele, porque o Senhor, ele sabe exatamente o que ele faz, mas ele gosta de pessoas ousadas. Só não brinque, faça coisa séria. Se é voto, pague o voto. Se é algo, tem que ser de sincero e puro coração. Porque a Deus a gente não se engana. A Deus a gente não consegue fazer mais ou menos, porque Ele sabe exatamente o que há no nosso coração. Ele sabia que o choro de Maria era sincero. Ele sabia o que Maria estava fazendo ali era sincero. Por isso, assim, ele chamou ela pelo nome e deixou que ela visse 2 anjos ainda. É maravilhosa essa palavra. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que você pegou a sua parte. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, ou você que vai ouvir depois, essa palavra ela vai radiar no seu coração. E você irá testemunhar de um Deus vivo que jamais te deixou e jamais irá te deixar. Amém? Por esta parte, esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus.